noite. Amém, pessoal? Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Você me trouxe, abra aí em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas você vai abrir, vai marcar e fecha a Bíblia, porque eu quero falar com você antes, amém? Abre, marca e deixa a Bíblia reservadinha, que daqui a pouco nós vamos ler o que está escrito aí. Mas primeiro eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar aqui. Eu estava vendo um estudo e o que eu vi foi o seguinte. Ó, pessoal, silêncio agora, tá? O que eu vi nesse estudo foi o seguinte: foi um estudo sobre a mente. E nesse estudo falava que o cérebro, nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Ele não consegue diferenciar. Então, o que acontece? Ó, vai ter que fazer silêncio, não vai atrapalhar a pastora muito aqui. Tá, ô Will? Tem que fazer silêncio, tá bom? Então, como o nosso cérebro não consegue diferenciar, nesse estudo foi comprovado que as pessoas, quando elas ficam pensando em besteira, por exemplo, ela fica pensando em doença. Ai, doença, eu acho que eu estou doente. E elas ficam pensando aquilo. Foi comprovado que o nosso cérebro, ele sente como se ela tivesse a doença. Porque essa foi a mensagem que foi enviada para o cérebro. E eu achei muito interessante isso. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, e não é que é assim? Não é que é desse jeito? Coloca aqui a primeira imagem para mim. Olha essa imagem aqui, tá vendo aqui a cabeça de alguém? Tá vendo? E essa cabeça ela é montada por várias pecinhas aqui, de quebra-cabeça. Dá para identificar? E o nosso cérebro, ele é assim, ele funciona de acordo com as peças que a gente manda para o nosso cérebro. Ele funciona desse jeito. A nossa mente, a nossa cabeça, ela funciona dessa forma. Se você envia só coisas ruins, só pensamento de que vai dar errado, só pensamento de angústia, de tristeza, de depressão, você está pegando a sua vida, o seu cérebro e alimentando, montando ele com essas peças. Essas peças que você está entregando para o seu cérebro, está construindo um cérebro doente, um cérebro depressivo, um cérebro sem fé. Você está conseguindo entender? As peças que você dá para o seu cérebro, que você monta o seu cérebro, é muito importante. Você não pode se esquecer disso, da importância que são as pecinhas que você envia para a sua mente todos os dias. Por que eu estou falando isso? Tem dia na nossa vida que é fácil. Tem dia na nossa vida que é fácil. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Quem já teve dias assim na vida? Está tudo lindo. Esse dia que é fácil, o próprio nome já fala. É um dia o quê? Fácil. No dia fácil tem guerra? No dia fácil tem dificuldade? Não. Mas será que todos os dias são fáceis? Pelo contrário, né? Existem muitos dias que são dias o quê? Difíceis. E aí que você precisa entender. Você precisa entender o que acontece nos dias difíceis. Nos dias difíceis é quando a pessoa ela desiste, é quando a pessoa ela desanima, é quando a pessoa ela esfria, é quando ela toma decisões erradas, faz as escolhas erradas. São nos dias difíceis que isso acontece, não é no dia fácil. No dia fácil está tudo bom. Mas sabe aquele dia que você fala, meu Deus, que dia difícil. Você acorda, você tem ali um leão para matar, ou no seu serviço, ou na sua casa.
ou você tem que vencer algo, uma situação que você está enfrentando, e você fala, que difícil! Quando você está nessa situação, aí, nesse dia, você vai ter que tomar cuidado. É nesse dia que você vai ter que tomar cuidado com as peças que você coloca na sua mente. Eu quero falar aqui 5 lembranças que nós devemos trazer à nossa memória nos dias difíceis. Nos dias difíceis, quando o negócio estiver difícil, quando você estiver enfrentando um problema e você falar, eu não estou conseguindo. Esse dia difícil, você vai ter que se comprometer de se lembrar das 5 coisas que eu vou falar hoje. Você vai se comprometer com isso? Você vai se comprometer de se lembrar do que eu vou falar aqui, dessas 5 coisas que eu vou falar. Você vai ter que lembrar disso no dia que estiver difícil as coisas. Porque é nesse dia difícil que a gente perde tudo. É em dias difíceis que as pessoas, elas se desesperam. Então a primeira coisa que você vai ter que lembrar, olha a peça que você vai jogar na sua mente no dia que estiver difícil. Primeira coisa, hoje é o quê? Só um capítulo da história e não a sua história toda. Hoje é só um capítulo da história, não é a história toda. E por que você deve se lembrar disso? Porque a gente tem mania de jogar tudo para cima por causa de uma situação. As pessoas, elas fazem isso. Elas fazem isso na fé, elas fazem isso na escola. Ela está indo bem no serviço dela. Aí acontece alguma coisa que não saiu do agrado dela, alguma coisa que deu errado no trabalho. Sabe o que ela faz? Ela joga tudo para cima. Ela fala, não vou me dedicar. Deu errado. Eu não fui reconhecido. Ou o que eu fui fazer não deu certo. Para que eu estou me esforçando? Olha o que as pessoas fazem. Ela pega uma situação que é aquele capítulo daquele dia que aconteceu outra coisa, e ela já define como serão os dias dela. Eu não vou mais me dedicar, porque eu estou aqui me esforçando e nunca dá certo. Olha só, um problema virou o quê? Um capítulo virou o quê? A história toda. E não é assim. Às vezes algo hoje deu errado, mas não significa que a sua vida está no buraco porque hoje aconteceu um problema. Hoje é só um capítulo. Amanhã você vai fazer diferente. Você vai acordar, vai aproveitar essa chance e vai falar, Senhor, eu vou fazer diferente. Daquele jeito que deu errado, eu vou fazer diferente. Agora você não pode mudar tudo. Jogar tudo para cima por causa. Tem gente que nem se compromete. Eu não vou mais pecar, pastor. E essa é a decisão que tem que ser feita. Eu não vou mais pecar. E aí ela começa a fazer tudo certinho. Ela para de pecar, ela foge do pecado, ela faz tudo certo. Aí no meio do caminho acontece alguma coisa, ela tropeça. Aí ela fala, quer saber? Eu não mereço nada mesmo. Eu não presto mesmo. Eu não consigo mesmo. Quer dizer, ela conseguiu ali por meses vencer algo, aí às vezes ela dá uma tropeção que não era para ter acontecido, não é para justificar. Mas gente, as pessoas elas tragam capítulos que ela deveria parar e falar, peraí, eu errei, eu vou me consertar, eu vou me levar, se eu tropecei e eu caí, quando você está na rua, você tropeça e cai, você morre lá no chão, vai ficar lá até para sempre? Quem é que já tropeçou e caiu? Olha quanta gente. Correndo na hora. E por que você não está lá
cometeu uma falha ou algo, às vezes não é um pecado, às vezes é algo que não saiu do jeito como deveria. Algo aconteceu de errado ali. Às vezes você cometeu um erro, uma falha. Ou às vezes não saiu conforme você tinha planejado, pronto. Você define a sua história. Você não pode deixar um capítulo definir toda uma história. Você não pode. Você é uma pessoa feliz. Veio para a igreja, você recebeu de Jesus a felicidade, aí você está feliz. Aí você passa por um problema. Pronto. Agora eu sou uma pessoa triste, já não sorrio mais, já não tenho mais vontade de ver, já não tenho mais vontade de levantar da cama, já não tenho mais vontade de ir para o trabalho. Alguém chamou a tua atenção porque você falhou no trabalho, ao invés de você falar, opa, falhei, deixa eu vigiar onde eu errei para eu não errar mais. Você fala, esse serviço não é para mim, eu não tenho capacidade, ou eu não sou isso, porque eu não sei, eu só reclamo. Você se torna uma pessoa triste, você era feliz. Aconteceu num capítulo, você se torna uma pessoa triste. Às vezes um capítulo, uma repreensão. Era uma repreensão, por exemplo, para você ser melhor. Você pega aquele momento de repreensão, mas você fala, opa, se Deus está falando que eu tenho que melhorar, não sou tão bom assim, né? De achar que eu não tenho pecado. Quer falar assim, se o homem acha que ele não peca, ele já o quê? Então a pessoa que é repreendida, ela no mínimo ela tem que ser humilde de entender, opa, deixa eu ver onde eu caí e me organizar e mudar. Mas tem gente que não. Ela vai naquele momento, que ninguém gosta de ser repreendido, mas aí ela vai naquele momento triste o resto da vida dela. Ela faz ali, ó, um capítulo virar o quê? É isso aí. Dá para você vencer desse jeito? Quantos capítulos teve um dia na história, aliás, de Jesus? Muitos capítulos. Foram muitos anos ali, né? 33 anos de vida, onde existiu muitos capítulos. Todo dia era um capítulo novo na vida de Jesus. Já pensou se ele fosse parar, porque ontem eu fui pregar e ninguém me ouviu? Ontem eu fui pregar e fui xingado. Então eu não vou pregar hoje. Então eu não vou sair, nem vou perder meu tempo de sair para pregar. Você está conseguindo entender? Então, da mesma forma como Jesus não fazia isso, Jesus ele vivia cada capítulo, opa, ontem não me aceitaram, não tem problema. Hoje nós vamos lá para o monte, nós vamos fazer a multiplicação e assim assar. Tinha dia que era melhor na vida de Jesus, tinha dia que não estava tão bom, ele já pegava todo mundo da porta do templo, jogava no chão e falava, está errado isso daqui. Jesus do amor. E era isso. Cada dia um capítulo. Num dia alguém era capaz de subir numa árvore para poder só olhar para ele. No outro dia ele curava um leproso. O leproso nem olhava mais para a cara dele. Essa era a vida de quem? De Jesus. Uma vida cheia de capítulos. Mas as dificuldades de um dia não definiam o resto dos capítulos. Não definia o resto da vida dele. Você consegue entender isso? Então você precisa tomar cuidado com isso. Guarda isso no seu coração. Hoje é só um capítulo da história. Não é essa história toda. Então acalma o teu coração. Deu errado? Você vai respirar e fazer de novo. Até dar certo. Tá certo, pessoal? Número 2. Coloca aí. 2. Segunda coisa que você precisa se lembrar é essa. Todo mundo junto aqui, ó. Foque nas coisas que você tem controle e não naquilo que não consegue controlar. Você tem que focar a sua vida naquilo que você tem controle. Você não pode perder a energia. Você não pode perder energia com aquilo que você não controla. Vou dar um exemplo. Eu tenho controle do que eu falo. Eu não tenho controle do que eu falo? Eu sei o que sai da minha boca. Então, eu vou vigiar para eu não falar
falar besteira, para não falar palavrão, para eu não chatear Deus, porque eu tenho controle, então eu posso fazer o quê? Cuidar do que eu falo. Agora, eu tenho controle da boca dela? Eu controlo ela? Eu posso controlar o que ela vai falar sobre mim? Se eu não tenho controle da boca dela, ela pode falar o que ela quiser. Que eu não vou o quê? Me preocupar. Eu tenho controle disso? Eu cuido, eu me preocupo com aquilo que eu tenho o controle. Eu tenho controle do meu pensamento. Quando vem um pensamento maligno, eu repreendo. Quando vem um pensamento maravilhoso, eu louvo a Deus. Eu escolho o que eu vou pensar. O diabo joga um pensamento ruim. E esse pensamento vem aqui na minha cabeça. E aí eu falo, opa, está repreendido. Começo a pensar em outras coisas. Existe essa guerra dentro da minha mente. Porque eu controlo a minha mente. Mas eu posso controlar a mente dela? O que ela pensa de mim? Eu posso perder energia falando, estou pensando de mim. Eu posso perder essa energia? Não. Porque eu não tenho o quê? O controle. Tem problemas que você consegue resolver. Você vai, pega e faz. Então uma louça para lavar, você vai fazer o quê? Vou resolver, vou lavar. Uma coisa que dá para resolver. Então um trabalho que dá para resolver, depende de você. Você tem o controle e você resolva. Mas enquanto você não tem o controle, você vai ficar pensando e se preocupando. Porque preocupação é se ocupar antes da hora. Você vai ficar se preocupando com aquilo que você não vai conseguir o quê? Mudar, você não vai conseguir mudar. Tem coisa que você tem que identificar. O que você tem no controle e o que você não tem. Mas tem coisa na minha vida, como o meu futuro, que está no teu controle, está na mão de Deus, então você não vai se preocupar. Não vai se preocupar. Por que não está se preocupado? Lembra que ele fala até os lírios? Tem ali as suas vestes maravilhosas que foi o Senhor que deu. Por que então se preocupa? Confie, entrega. O que você pode fazer para o seu futuro? Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou... É a minha parte, é o que eu tenho controle. E o que eu não tenho controle? Eu vou manter a calma. Eu vou manter a calma. Você precisa compreender isso. Eu passei por um problema na fábrica e eu falei, teve uma divergência ali de informações. E eu fiquei assim, meu Deus, coloca as suas mãos. Se esse modelo não for o modelo que o cliente escolheu, porque ele tinha entendido uma coisa, eu achei que era outra, depois eu vi na conversa que era outra, enfim. E aí eu comecei a ficar em pânico. Falei, meu Deus, não é o que o cliente escolheu. E já está tudo pronto. Eu vou ligar para o cliente. Eu vou perguntar se foi esse mesmo que escolheu ou no outro, porque eu dei duas opções, e aí ele ficou na dúvida, e eu fiquei na dúvida, e eu não sei se eu pus o certo. Na minha cabeça, comecei a entrar em pânico. Fui para casa e não dormi. Cabeça assim, pensando, como que eu vou resolver isso, meu Deus? Eu tive que orar. Quando eu orei, eu falei, Senhor, eu não tenho controle disso agora. Eu vou entregar do jeito como está, porque foi como a gente fez, e se for o que ele escolheu, lindo. E se não for o que ele escolheu, já está feito, não tenho o que fazer agora, eu vou ter que fazer tudo do zero, eu vou fazer de novo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque o cliente sempre vai ficar satisfeito. E orando. E graças a Deus deu tudo certo. Era o que o cliente tinha escolhido mesmo. Mas, se eu não tivesse orado e acalmado meu coração, eu estava para ter um ataque cardíaco. Eu ia ter. Porque eu estava assim, num estado de nervo. Se você viesse falar comigo, você tomava assim não ia saber nem de onde veio. Porque eu estava assim, acelerada, desesperada, preocupada. Até eu orar e lembrar. Opa, vamos lembrar. Foca nas coisas que você tem controle. Para que ficar me apavorando? Eu vou focar na minha pregação, porque na minha pregação Deus fala comigo, eu tenho controle de fazer. Eu vou focar no meu serviço hoje, eu vou focar na minha família.
atenção disso, ela tem que guardar isso no coração, amém? Amém. Terceiro, coloca aí, obreiro. Terceira coisa, lê aqui comigo. Às vezes você só precisa de ajuda, então não sinta vergonha de pedir. Mito: o homem que pede ajuda é fraco. É mito. Mentira. Então, você precisa entender, peraí, tem alguma coisa errada no pensamento das pessoas. Ah, quem pede ajuda é fraco. Esse é o pensamento. Às vezes, homens têm muito disso, né? Eu não peço ajuda, eu faço minhas coisas sozinho, eu dou conta de tudo. Mulher, guerreira, mãe, a mulher, ela tem a mania dela entrar no papel da guerreira. Ah, guerreira! É aquela que o quê? Vai dar conta de tudo. Tem que dar. Mas sabe qual é o problema? Tem dia que você não vai. Tem dia que a gente fala, tem que dar conta, mas tem dia que não vai dar certo. Tem dia que a gente não consegue dar conta das coisas sozinho. Tem dia que a gente olha para a nossa vida, a gente não consegue, a gente precisa pedir ajuda. Se isso funciona assim no trabalho, você não dá conta, você precisa pedir ajuda, me ensina, me explica, me mostra, porque eu tenho que me esforçar. Na escola, você não está conseguindo fazer, você tem que pedir ajuda. Professor, me ajuda, me dá uma direção, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo entender, me ajuda, professor. Isso funciona no serviço, funciona na escola, funciona em casa, ó. Família, me ajuda. Eu preciso ser o melhor para vocês, mas eu estou tão cansado, não sei. Me ajuda a orar, a pensar numa estratégia para a gente ficar mais junto, fazer as coisas juntos, para eu dar mais atenção. Vamos subir. Se isso de pedir ajuda funciona para a vida, quanto mais para a fé. O problema é que tem gente que ela está aqui na igreja não pede ajuda. Quando a pessoa fala, pastora, deixa eu falar com a senhora. Pastora, me ajuda, eu preciso mudar isso, melhorar aquilo. Nossa, eu falo, já venceu. Já venceu. Por quê? Porque a pessoa, ela está fazendo o que ela tem que fazer. Tudo aquilo que você não consegue resolver sozinho, você pode pedir ajuda. Mas às vezes, a gente mais parece uma criança mimada. Sabe uma criança mimada? Quem já viu uma criança mimada? No shopping. Aquela criança que está fazendo tudo errado, carregando um negócio, que está derrubando tudo no chão e o pai está assim, deixa eu te ajudar. Não! Já viu? Já viu esse tipo de criança, assim, esse tipo de gente? Que tipo, não aceita ajuda, está ali, ó, não, deixa que eu faça do meu jeito. E às vezes a gente é essa criança mimada. A gente fala para Deus, eu sei. Criança tem mania de falar isso, né? Quando é pequenininho, não. Quando começa a pegar uma idade, aí já começa a fase do eu sei. Eu sei. Eu sei. Não quer saber mais do que o pai, não. Eu sei. O pai está ali, não, mas não é assim. Eu sei. Vai o quê? Quebra a cara. É ou não é? Precisamos aprender a pedir ajuda. Para pedir ajuda, a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. Quando a humildade falta, você é aquela pessoa que fala assim, eu me ligo. Ninguém tem a ver com a minha vida, eu me resolvo. Você é o tipo de pessoa que não seria discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus estavam ali, ó, sempre com Jesus. Dividindo tudo ali, ó, direto, tudo, falando, eles estavam sempre juntos, aprendendo. Mas se você fala, não, minha vida é que sou eu, do meu jeito, desde que eu me vi, está quebrando a cara. Você está aqui, no orgulho. Não adianta. Às vezes não é orgulho, às vezes é vergonha. Às vezes não é orgulho. Às vezes a pessoa tem até humildade para falar, pô, eu preciso de ajuda. Mas o que vão achar de mim? Vão achar que eu sou fraco? Tem que pedir ajuda. Quando eu fiquei doente, eu vim para a igreja, reuni as pessoas que eu confiava e
falei assim, ó, eu estou doente. Mandei a os obreiros, os meninos, eu falei, ora por mim. Estou doente, eu preciso que vocês orem por mim. Preciso de ajuda em oração. Eu sei que eu vou vencer isso, mas é um momento difícil. Em momentos difíceis, a gente precisa o quê? Pedir ajuda. As pessoas oravam, me guiavam a palavra, louvavam, passavam o Espírito. Oh, se eu não tivesse pedido ajuda, poderia não ter tido a fé que eu tive para poder enfrentar isso daí. Se eu não tivesse pedido ajuda, se eu tivesse sido orgulhosa, tipo, não, eu não vou pedir, eu sou pastor, ou com vergonha, o que as pessoas podem pensar? Eu estou me lascando com os outros. Eu quero que as pessoas me ajudem a ser melhor, me ajudem a vencer, me ajudem a gente estar aqui, a igreja que Jesus criou, a igreja que Jesus inventou, e a igreja é a invenção de Jesus. Lembra quando ele entregou lá para Pedro? A invenção de Jesus, a igreja, é para que as pessoas vivam o quê? Em comunhão. E viver em comunhão não é um clube não, meu amado. Não é falar que a gente só fica junto quando tem que jogar futebol no parque, quando tem que ir para o sítio nadar. A gente está junto quando alguém está enfrentando uma luta e a gente está ali, ó. O problema dela é o meu problema. E a gente se ajuda. Isso é igreja. Se você faz parte da igreja, você precisa aprender a pedir ajuda. Pastora, eu não estou conseguindo orar. Pastora, eu estou com dificuldade de jejuar. Pastora, estou com dificuldade, não estou conseguindo sentir a presença de Deus, minha cabeça está a mil. A gente vai sentar, vamos conversar, orientar, fazer um propósito. Você pode pedir ajuda. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá, ó. Quarta coisa que você tem que trazer a sua memória em dias difíceis. Que é isso aqui, ó. Repete comigo. Haverão dias difíceis, mas ele não trocará paciência. Vai existir dia difícil. Como a gente falou, vai existir. Mas ele dura para sempre? Não. Mas existe o poder maligno do desespero. O desespero ele é um poder maligno. Ele causa danos irreversíveis. Porque o problema vem e a pessoa pensa ao fim. Ela não compreende que isso vai passar. Isso vai passar. O problema é que isso vai passar. Quem aqui já teve dia, você falou, é o fim? Quem já pensou? Foi o fim aquele dia? Não, você aqui, ó. Tá até com problema novo, olha. Aquele passou. Você criou outros. Vai ter que resolver. Meu amado, a nossa vida, quando a gente estiver nessa terra, vai ter muitas lutas. Lá no céu vai ser assim, ó, lindo, chuchoso, maravilhoso. Mas aqui na terra, a gente tem luta. Só que o desespero, ele é maligno. O desespero é maligno. Olha, eu nunca me esqueço, quando aconteceu o negócio com o Covid, eu nunca me esqueço que pessoas começaram a tirar a sua vida. Se matar. Qual o motivo? Para não morrer. Então, para não morrer, eu o quê? Vou me matar. Você está entendendo que o desespero é maligno? Você consegue entender como o desespero é maligno? Eu vi na TV a mãe que falava assim, fazendo entrevista a uma empresa, olha, por que você queria matar o seu filho e se matar? Para o meu filho não passar necessidades, para o meu filho não morrer de fome. Porque estava tão difícil as coisas que ele ia morrer de fome. Para ele não morrer de fome, eu falei, ele vai o quê? Eu vou matar ele. Então, para ele não morrer, ele vai morrer.
tirar a vida dela, não tinha Jesus, ela não tinha solução, não tinha jeito. Ela não tinha a solução. Agora nós temos o quê? A solução. Então a gente não pode deixar o desespero roubar a nossa vida, roubar a nossa alegria. Vai ter dia difícil, mas não vai durar para sempre. A pandemia parecia que não ia passar. Adivinha só? Passou. Passou. Se você olhar para a própria sua vida e trazer aqui a sua memória, coisas suas, você vai lembrar de dias que talvez você não tinha que comer. E hoje você tem. Hoje você tem. Talvez você se lembre. Nossa, eu passei por situações que eu não tinha nem o que comer. Mas hoje você tem. Significa que você já venceu aquilo. Aquele problema já o quê? Já foi vencido. Agora vem outros problemas e você também vai o quê? Vai vencer. Você vai vencer. Ah, mas o tamanho, quando você fala em tamanho para Deus, você está menosprezando o poder de Deus. Será que Deus só tem poder para curar dor de cabeça? Ele não pode curar a lepra? Deus faz o que Ele quer. Então não menospreze o poder de Deus. Quando o dia for difícil demais, que você falar, e agora? Você lembra? Vai ter dia difícil. Hoje é um desses dias. Mas ele não vai durar para sempre. Uma hora esse problema vai acabar. Uma hora vai ser resolvido. Eu vou conseguir resolver, Deus vai me dar direção, Deus vai pôr a mão, Deus vai fazer um milagre, mas vai ser resolvido. Amém, pessoal? Amém. Quinta coisa que você precisa se lembrar em dias difíceis é Ezequiel. Leia aqui como pastor. Cada dia é único. É um pedaço de tempo da sua vida que nunca se repetirá da outra forma. Você precisa entender que cada dia, hoje, que dia é hoje? 12 de março hoje. Você sabe como foi seu dia hoje? Ele não foi igual ao outro. Aí então você fala, foi sim, pastora. Eu levantei, fui para a escola, fui para casa, assisti televisão. Ou eu levantei, fui trabalhar. Não. Estou falando de rotina. Estou falando de dias iguais. O seu dia hoje não tem nada a ver com o outro. Hoje eu atendi outros clientes. Hoje eu tive outros sentimentos. Hoje eu comi outra coisa. Hoje foi totalmente diferente. Você está conseguindo entender? Que cada dia não volta. E aí você começa a entender que até os dias que são difíceis são especiais. Porque aquele dia é único. Ele não vai voltar. Aí hoje eu olho para trás, por exemplo, tudo que eu passei quando eu fiquei doente, e lá parecia que era um caos. Eu olhava e falava, era um caos. Tinha dia que eu chorava e era um caos. E aí eu olho para trás e eu falo assim, poxa, até aquele dia foi especial, aquele dia aconteceu um milagre. Cheguei no médico, aconteceu assim, olha, aquele dia aconteceu tal coisa. E você até começa a perceber que até nos dias difíceis, eles são especiais. Talvez porque hoje você não venceu, mas você aprendeu uma lição. Você aprendeu uma perda. Se você consegue tirar alguma lição, já é um dia especial. Já é um dia bom, já é um dia especial. A gente precisa aprender a viver cada momento de forma
momento que você tem com a sua família, esteja lá por inteiro. No momento que você estiver aqui na igreja buscando Deus, esteja por inteiro. No momento que você estiver trabalhando, esteja por inteiro, dando o seu melhor, fazendo como se fosse para Deus. No momento que você estiver na escola, esteja por inteiro, estudando, se esforçando, não lá por estar. Você precisa entender. A aula que eu tive hoje não volta, o dia que eu tive hoje não volta. Mesmo que você pense que, mas no meu serviço eu faço as mesmas coisas, não é igual. Os seus dias não são iguais, seus minutos não são iguais. Você tem que aprender a observar até os detalhes, comemorar as vitórias quando elas são bem pequenas ainda, para que Deus venha te colocar sobre o muito. Comemorar a vitória. Eu quero um carro, mas eu não tenho carro. Deus me deu condição de comprar um tênis hoje. Glória a Deus, porque eu tenho um tênis. Quantas pessoas estão descalças? Você está reclamando que você não tem o quê? Um carro. Trabalha, corre, organiza a sua vida, faça aquilo que você tem o controle. E Deus vai fazer o que você não tem. Mas aprende a comemorar as pequenas coisas. Aprende a olhar para os problemas e falar assim: eu vou tirar alguma coisa boa disso. Alguma coisa boa eu vou ter que tirar disso. Alguma coisa boa. E aí eu lembro sempre que o Thomas Edison, quando foi fazer a lâmpada, e ele tentou fazer a lâmpada que ele queria fazer, ele tentou fazer por mais de 1000 vezes. E aí falaram para ele: nossa, que fracasso, mais de 1000 erros. E ele falou: não, eu só consegui encontrar mais de 1000 formas como não fazer a lâmpada que eu queria. Saiu da vida. Não era que eu queria. A lâmpada que saiu foi diferente. Está entendendo? E a gente vai ter que identificar isso, porque a gente na fé, se a gente desistir, se você aqui na hora que a gente for orar, você fazer igual todo mundo, você fecha seus olhos, fica pensando na vida, o que você vai comer, o que será que tem de lanche na igreja, o que eu tenho que fazer amanhã, ai meu Deus, tanta coisa. Você vai estar perdendo um momento único de sentir a presença de Deus te abraçando. Para de perder tempo. Para de perder tempo na vida. Você tem que parar de perder tempo. É esse momento. Eu vou fazer esse momento ser um momento feliz. Hoje eu vim aqui para buscar o Senhor. Você tem que entender isso. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu quase dormi em pé na palavra. Fica de pé. Mas não dorme, porque essa pregação não vai acontecer no domingo. Essa mensagem aconteceu hoje. Você tem o privilégio de estar recebendo hoje essa mensagem do céu no seu coração. Se você não tivesse vindo, você teria perdido essa mensagem. Mas se você também veio e dormiu, você veio e perdeu essa mensagem. Está conseguindo entender? Os momentos têm que ser únicos. Isso é viver intensamente. Jesus fazia de cada momento único. Jesus parava a rotina dele para falar: opa! No meio da multidão, alguém me tocou. Alguém quem, Senhor? Está todo mundo te tocando? Você está sendo amassado pela multidão? Não. Alguém me tocou aqui. Saiu virtude de mim. Foi até aquela mulher. Levantou aquela mulher no chão. Eu poderia falar: tá corrido, já foi, já curou mesmo? Vira de zero. Não.
naquele momento ele parar, dar aquela atenção. Até porque, muito mais do que curar, Jesus queria salvar. A cura era um bônus. Então, Jesus, em cada momento, ele encontrava ali, no pedaço do seu dia, momentos, para nem que fosse brincar com uma criança, pegar a criança e colocar no colo dele, e conversar com uma criança, e usar aquela criança de exemplo. Está bem do jeito dessa criança? Vocês têm que ser igual a ela. Você está conseguindo entender? Você tem que encontrar, no meio da sua correria, da sua rotina, nos seus dias difíceis, momentos que vão fazer daquele dia especial. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus fala isso. Coloca aí para mim. O que a palavra de Deus fala? Você que trouxe a Bíblia e quer acompanhar? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 25. Diz assim, ó. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que buscam. É só você ser essa pessoa. Ah, mas eu estou com um problema. Opa! Traz a memória aquilo que te traz esperança. Essas coisas que eu falei vão te dar esperança. Traz a memória as suas outras vitórias, porque às vezes o diabo ele quer que você olhe para a sua vida e fale, nossa, você é um Zé Ninguém, é um fracassado. E aí você começa a olhar para a sua vida e fala, não, eu já venci muita coisa. Como assim? O diabo quer jogar eu lá no chão e me chamar de lixo. Eu já venci muita coisa, eu vou vencer coisas maiores. Você precisa disso, entender isso. A Bíblia está falando, traz à memória aquilo que te faz chorar, aquilo que te faz se desesperar. Não, qual a pecinha que você tem que colocar na sua cabeça aqui, ó, na sua mente? A esperança. A esperança é a pecinha que você tem que jogar. São essas peças. É a esperança, é a fé. Essas são as peças que você tem que lançar sobre a sua vida, a sua mente. Você tem que construir a sua mente com essas peças. E não com a peça do eu não consigo, com a peça que não vai dar certo, com a peça do eu estou perdido, com a peça de dá certo para todo mundo, menos para mim. Isso não, isso é arrancar da sua mente. Se esse pensamento de lixo, você arranca porque você não é lixo. Para ter pensamento de lixo, arranca o que for lixo da sua mente. E tenha a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo. Cristo se levantava de manhã, com vontade, sem vontade, ele levantava. E ele ia fazer o dia dele uma vez. Ah, mas ele pregou uma multidão. E só um foi salvo. Oh, quando você está aí falando só um, ele fala, uau, você sabe. Você está conseguindo entender? É a história do copo com a metade d'água. O copo com água até a metade. Esse copo, por acaso, ele está meio cheio ou meio vazio? Meio cheio. Vai depender da sua mente. Se você vê o copo meio vazio, você precisa mudar a sua mente, porque você é negativo. Você olha tudo para o lado negativo. Se você consegue enxergar um copo meio cheio, você fala, opa, está meio cheio. Eu nunca me esqueço da história do sapo
sapatos. Acho que os adolescentes não sabem, os jovens lembram, né? Enviaram, uma empresa pegou e enviou. Uma empresa foi lá e enviou os representantes da empresa para um lugar, para um país longe. E falou assim: olha, nós queremos vender sapato para aquele país. A empresa pegou 2 pessoas e falou para essas 2 pessoas: vocês vão lá, vocês vão olhar como que é esse país e vocês vão contar para Deus. E assim aconteceu. Esses 2 representantes da empresa pegaram o avião, foram para esse país longe, e aí estudaram aquele país, e aí voltaram para a empresa de sapatos. Aí ele pergunta para um e fala assim: escuta, você achou que a gente vai dar certo naquele país? Falou para o primeiro representante. Ele falou: ó, esquece. Falou: mas por quê? Ninguém usa sapato. Eu vou abrir uma loja de sapato num lugar onde ninguém usa sapato. Não tem sentido. Aí ele falou: ah, entendi. Aí eu falava para o representante: o que você achou? Eu achei que vai ser um sucesso. Sabe por quê? Ninguém ainda usa sapato. Mas se a gente vender um sapato para quem? Todo mundo. É só a gente não tem nem concorrência. A mesma situação, 2 tipos de visão. Você vai ter a mente de Cristo ou a mente do diabo? Porque a mente do diabo é essa: vai dar errado, você não consegue, você não é capaz, sua vida é pior do que a de todo mundo. Mas a mente de Cristo te traz esperança. A esperança que é a pecinha para você colocar na sua mente e arrebentar, mesmo nos dias difíceis. Amém, pessoal?